Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma Fast Lesson aqui no canal. Tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês programadores, também todos aqueles que trabalham com programação para hardware, sistemas embarcados, microcontroladores. Então seja bem-vindo. Hoje vamos ver aí como utilizar estruturas ao nosso favor na linguagem C para a galera que já domina um pouco de C++. É interessante esse assunto, me perguntaram sobre isso e cabe certinho nesta Fast Lesson. Este vídeo é um oferecimento da Rindac Componentes. Precisa de componentes para os seus projetos? rindaccomponentes.com.br. Faça o seu cadastro e aproveite. A Rindac tem seu DNA, esse amor pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Que tal conhecer o Altium Designer? Aproveite o link exclusivo para você, assinante WR Kids. Está aqui na descrição, faça o download hoje da versão Trial do Altium Designer. Comece a utilizar este software que tem mais de 35 anos de existência para desenvolver placas de circuito impresso, diagramas esquemáticos, simulações e muito mais. Você pode utilizar a Octopart, que é a ferramenta utilizada para pesquisar componentes em tempo real durante o seu desenvolvimento. Então aproveite estes e muitos outros recursos. Está aqui embaixo o link para você conhecer. Baixe agora. Estou aqui no CodeBlocks e você vai ver duas versões de um software que faz a mesma coisa para entender como você pode utilizar as estruturas da boa e velha linguagem C, meio que como se fosse aí alguns recursos de classes em C++. Eu vou tentar demonstrar isso para você aqui. Primeiro é importante destacarmos que a linguagem C é uma linguagem procedural. Ela se baseia em procedimentos. Temos ali os atributos do nosso software com características individuais. Então ela se baseia basicamente em procedimentos. E a linguagem C++ já é uma linguagem orientada a objetos. Na orientação a objetos, nós temos objetos que contêm os vários atributos. Nós conseguimos reunir vários atributos nestes objetos. Então nós podemos dizer que a linguagem C++ ela é voltada muito mais para a característica comportamental. Então essa é a diferença essencial entre as duas linguagens. Se você quer se aprofundar ainda mais, tem o nosso curso completo de C++, o link está na descrição, e também o curso definitivo de linguagem C, ambos recomendadíssimos. Create a new project, eu vou em Console Application, vou começar com a linguagem C. Damos um Next, linguagem C, Next, Finish. Novo projeto, então vamos abrir o main, está aqui a função principal, fazer um software bem rápido para você ver aí algumas diferenças essenciais entre as duas linguagens. Vou prender em um loop infinito, vou imprimir aqui o final do meu programa. Vamos tirar esse Hello World daqui, não vou precisar dele agora. Aqui encerra o main. Se eu rodar este software, já temos o end aqui impresso e o software travado ali. Então posso trabalhar com estruturas na linguagem C e organizar conjuntos de dados. Aqui é a minha função principal. Eu utilizo para isso a palavra reservada struct. Mas eu gosto de trabalhar com typedef. Pois com typedef eu consigo utilizar aqui um nome de variável estrutura, que eu vou chamar aqui de myStruct, que é apenas ilustrativo. Vou criar um int value, uma variável inteira, e um char flags, uma variável do tipo char. Declarei a minha estrutura, então eu posso, utilizando myStruct, criar variáveis do tipo estrutura que poderão acessar esses dados da minha estrutura. Um dado do tipo inteiro e um dado do tipo char. Posso ter um conjunto amplo de dados, como você já deve saber. Se não sabe ainda, tem os cursos para se aprofundar. Então, podem ser vetores também, conjuntos aí de floats, diversos tipos de dados que você pode
conhecer, ou se você já conhece, já sabe como usar. Então aqui na função principal eu posso utilizar myStruct. E eu crio uma variável estrutura, eu vou chamar esta variável de number. Esta variável number, podemos imprimir aqui o conteúdo de, vou colocar aqui, conteúdo de value, utilizo percentual %d, contra barra n para uma nova linha, e aqui eu utilizo number, ponto, o operador ponto vai acessar conteúdo de value. Só que eu vou inicializar primeiro com um valor conhecido. Utilizar aqui um valor arbitrário, um valor inteiro arbitrário, e também flags, eu posso colocar um caractere aqui. Pronto. E eu posso imprimir aqui os dois. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V, flags igual a percentual %c, number, flags, ponto flags. Tudo certo, sem erros, sem avisos, rodando aqui eu já imprimo os conteúdos, nenhuma novidade. Então assim eu acesso os dados dentro da minha estrutura utilizando uma variável do tipo da estrutura que eu criei aqui para isso. Posso fazer operações aritméticas, posso utilizar para armazenar valores no meu projeto, no contexto aí do meu software, etc, etc, etc. Eu vou criar aqui também, gosto de ir organizando já o software, eu vou criar aqui também uma função agora, aqui a minha estrutura. Protótipo das funções, será uma função só, mas eu vou deixar aí. Então, void print all. Print all. Eu vou passar a estrutura para essa função. Como eu faço isso? MyStruct. Veja que utilizando o typedef eu abstraio a palavra reservada struct, que eu teria que estar utilizando a mais, eu não utilizo mais ela, eu trabalho direto com o nome que eu dei aqui para ela. Então, MyStruct arg, argumento. E basicamente é esse o protótipo. Então, eu vou desenvolver a função aqui embaixo. Desenvolvimento da função. Print all myStruct arg. Abre e fecha chaves, aqui encerra print all, e aqui eu coloco o print. Printf, nossa instrução de impressão aqui na linguagem C. Eu posso agora passar o number, então print all number. Então sempre eu vou imprimir todos os dados da minha estrutura. Temos um erro aqui, eu preciso modificar o number para arg, que é o argumento, passar. Então, agora sim, nenhuma novidade, nós temos 741 e W aqui. Se eu modificar um valor diferente, um caractere diferente, ele imprime diferente, como eu fiz a modificação ali. Só que não é interessante passarmos a estrutura desta forma para uma função, eu trago como dica adicional para você que está acompanhando, pois eu sempre vou passar todo o conjunto de dados. Essa estrutura aqui é pequena, mas eu posso ter estruturas com mais arrays, um conjunto amplo de dados, e sempre passar todos eles para uma função faz eu perder performance no meu processamento. Então é mais interessante eu passar o quê? O endereço dessa estrutura. E eu faço isso utilizando ponteiros. Utilizo o asterisco, então, com isso eu tenho um ponteiro para a estrutura. Para passar isso para a função eu utilizo o e-comercial. Então, estou passando o endereço da estrutura number para a minha função. Acaba sendo muito mais rápido. Então acostume-se a utilizar assim. Quando eu utilizo um ponteiro para a estrutura, eu não mais utilizo o operador ponto, eu utilizo o operador seta para acessar os dados da minha estrutura dentro da função print all.
Então, se eu compilar aqui, deu tudo certo, se eu imprimir, continua funcionando. Eu posso atualizar os dados aqui desta forma, por exemplo, incrementá-los em uma unidade aqui dentro da própria estrutura. Então, eu vou mostrar para você e eu vou imprimir aqui na função principal com os printfs para você ver que eu estou atualizando os dados no interior da função. Então, olha só, aqui eu só preciso modificar para number. E tá aí, 745, o R maiúsculo, 746, eu incrementei em uma unidade, R depois do R vem o S, então o caractere R mais 1 dá o S, o caractere S maiúsculo. Funcionando, essa é a linguagem C, então você viu que você pode trabalhar com estruturas em C para lhe permitir o acesso aos conteúdos dessa estrutura. Quando você trabalha com orientação a objetos, você poderia ter classes e acessar os membros de dados desta classe de uma forma parecida, utilizando o operador ponto. Só que aí é orientação a objeto, porque você terá no objeto aquele conjunto completo de membros de dados. Então vou fazer aqui o software em C++, só que utilizando classe e orientação a objeto, para você diferenciar as duas técnicas. C++, Next, linguagem CPP agora. Aí está a nossa função principal. Então, vamos organizar aqui rapidamente. Vou fazer bem semelhante. Então, aqui é o final da função. Vou prender em um loop infinito. E aqui nós damos um cout ao invés do printf. Poderia utilizar o printf também, pois, como sabemos, na linguagem C++ está contida toda a linguagem C. Ok, então está aí o nosso software inicial. Agora, ao invés de utilizar uma estrutura, que eu também poderia utilizar em C++, mas como eu tenho a facilidade de utilizar classes e orientação a objetos, eu posso declarar uma classe aqui com a palavra reservada class. Eu vou chamar aqui de myClass. Olha só. Então a sintaxe é desta forma. Public, eu tenho a região pública e a privada, private. Só que, para que eu acesse os membros de dados de uma classe, eu terei que declará-los na seção pública. Não é uma boa prática, mas eu estou mostrando para você assim aqui em C++ para você fazer esse link com as estruturas na linguagem C. Tá entendido? Então, eu não preciso declarar um construtor aqui, eu só vou utilizar aqui o espaço público para declarar a value e a flags, tal como antes. Eu não preciso nem escrever aqui o private. Temos a nossa classe declarada, eu utilizo myClass e eu declaro um objeto do tipo myClass, que eu vou chamar também de number. Pronto, agora esse objeto number contém esses membros de dados, eu posso acessá-los tal como eu fazia antes com a estrutura em C, só que agora orientado a objeto. Então numbers.value, vamos inicializar com um valor desconhecido, aqui um valor inteiro qualquer, flags com um caractere. Então vamos imprimir aqui, eu utilizo cout. Value é igual, eu posso concatenar com o próprio number.value, dar uma nova linha aqui. Para ganhar tempo, Ctrl C, Ctrl V, nesse caso aqui. Então olha só, flags, tá aí, e flags. Vamos ver se eu já estou acessando esses membros. Tá aí, 555 e o R maiúsculo. Então você viu como é simples também, é muito parecido com a dinâmica das estruturas na linguagem C.
De novo, as boas práticas do C++ mandam ter os membros de dados em private, que é ter funções membro que escrevem ou leem estas variáveis, esses membros de dados na seção private, que são as funções set e get, como vimos no curso de forma exaustiva. Mas aqui eu estou fazendo a associação para você pegar a dinâmica do uso das structs em C. Mesma função, print all, eu vou passar a minha classe, vou passar o meu objeto, melhor dizendo. Então, vai ser do tipo myClass. Vou chamar de argumento também arg. Então, aqui é o protótipo das funções. Ctrl C, Ctrl V. Aqui é o desenvolvimento. Então, o meu objeto myClass arg. Aí vamos recortar, colar aqui. Então, olha só, eu estou passando o meu objeto de forma direta para a minha função. Vamos ver se está funcionando mesmo. Vou passar o objeto number para essa função. E aqui eu modifico para arg.value, arg.flex. Compilou, rodando aqui, nós temos a impressão correta. Se eu modificar os valores, está funcionando corretamente. Mas eu posso passar um ponteiro para o objeto, da mesma forma, eu utilizo o endereço desse objeto, ponteiro para o objeto, e, da mesma forma, o operador seta. Olha que legal. Vou modificar aqui para você ver. Funcionando também da mesma forma. Eu posso atualizá-los aqui dentro também. Então agora eu vou somar 2, ao invés de somar 1. Em value e em flex. E aí eu imprimo elas diretamente depois da chamada da função. Você verá que eu estou atualizando todos os membros de dados aqui. Só que aqui de novo é o ponto e o objeto number. Pronto, rodando aqui, nós temos 521 em H minúsculo, 523, que é 521 mais 2, e J minúsculo, H e J, então que vem depois. Viram que funcionou. Então eu tenho uma outra técnica em C++, que é a passagem por referência. Essa é também bem interessante, que eu posso utilizar simplesmente um e-comercial aqui, passar o próprio objeto, só que agora eu passo ele por referência. Então eu consigo atualizar estes membros de dados na minha função, eles que estão aqui no objeto number, na função principal eu atualizarei dentro da print all por referência. Então modifico aqui para o e-comercial, aqui agora é o operador ponto de novo, para que funcione. Vamos somar 3 agora para ter certeza que está tudo certo. Rodando aqui está sobrando 2 operadores seta, que também tem que ser ponto. Aí, sem erros agora, e funcionou como esperado. 521 mais 3, 524, H minúsculo mais 3 e JK minúsculo. Então você viu aí algumas características das linguagens C e C++ que as diferenciam, mas você que já tem uma certa agilidade, um certo conhecimento em trabalhar com classes em C++, você pode trazer parte desse conhecimento para a linguagem C e trabalhar com structs, com várias ressalvas, como eu comentei aqui ao longo dessa aula. E é claro que a linguagem C, nesse quesito, será bem mais limitada, e você deve ter em mente que continua sendo procedural e não orientada a objetos. Apenas a dinâmica é semelhante. Eu acredito que isso tenha elucidado estas questões para quem me perguntou. Beleza? Continue acompanhando os conteúdos. Like no vídeo, inscrição no canal e seja membro. Veja aqui embaixo todas as vantagens. Encerramos mais uma Fast Lesson. Muito obrigado por assistir
Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.